Olá, caríssimos. Sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Professor Poçan. Esse vídeo ele está muito relacionado com outro vídeo que eu fiz, no qual eu falei de aproximação linear. E nesse vídeo eu vou falar do método dos mínimos quadrados. No outro vídeo eu falei de várias ideias de aproximar dados quando nós temos pontos isolados e queremos achar uma maneira de trabalhar com esses pontos, fazer previsões dos próximos pontos ou achar valores intermediários. Naquele vídeo eu discuti várias ideias e destaquei o método dos mínimos quadrados, que é o que eu chamo sempre do queridinho de todo mundo que trabalha com análise quantitativa de dados. Então imagine que você tenha uma quantidade de dados obtidos de medições, de experimentos, dados sociais, dados que o IBGE obtém, que os medidores de indicadores econômicos, que são dados numéricos para os valores de x e os valores de y. Nós podemos imaginá-los plotados num sistema de coordenadas. Então temos todos os x e os correspondentes y. E por motivos que dependem do conhecimento prévio sobre aquele tema, dos dados que nós estamos observando, nós vamos procurar uma reta que aproxime bem esses pontos. Então, por algum motivo, já escolhemos que vai ser a reta. Ou porque os dados demonstram uma certa linearidade, ou porque já tem conhecimento dentro daquela área de que uma aproximação linear é bem-vinda. Dentre todas as retas, uma reta genérica é do tipo AX mais B. Eu vou, então, começar a olhar o A e o B são os meus alvos. Quero saber qual é o A e o B ideal. No método dos mínimos quadrados, eu construo esta expressão, que depende de A e B. O xi e o yi estão dados. Eu construo a somatória do yi menos axi menos b ao quadrado e faço essa soma. E eu quero minimizar isso, por isso que chama mínimos quadrados. Eu quero achar o A e o B em que isso é mínimo. E aí eu vou determinar a reta dos mínimos quadrados. Isso é uma função de duas variáveis, A e B. Como que minimizamos uma função de duas variáveis? Fazendo derivada parcial igual a zero. Então eu vou fazer a derivada parcial desta variação aqui de ordem 2, por isso que eu pus o 2. A derivada parcial em A igual a zero e a derivada parcial em B igual a zero. Isso não é suficiente para saber que é mínimo, mas já é uma condição necessária. E analisando o fenômeno como um todo, a gente vê que ele tem que ter um mínimo e não um máximo. Então basta eu fazer as derivadas parciais iguais a zero. Quais são as expressões dessas derivadas parciais? Primeiro, como está o quadrado, eu posso esquecer do módulo. Isso facilita na hora de fazer a derivada. Vou raciocinar como se não tivesse módulo. E qual que é a derivada? A derivada em relação a A. Então, é uma soma. Então, a derivada parcial do E2 em relação a A é uma soma. A derivada parcial do E2 em relação a A, como era uma soma, vai continuar sendo uma soma das derivadas. Mas a derivada de uma expressão ao quadrado. Derivada de uma expressão ao quadrado é duas vezes a expressão 100 agora elevado a 1. A regra de abaixar o expoente de derivação, duas vezes. E lembra que eu tirei o módulo, então duas vezes isso, vezes a derivada disso em relação a A, que é menos xi. Isso tem que ser zero. E a derivada parcial deste medidor E2 em relação a B. Também é uma soma. Duas vezes o yi menos o axi menos B. E vezes a derivada desta base agora em relação a B. Estou derivando usando o A e o B como variáveis. Isso derivado em relação a B dá menos 1. E isso tem que ser zero. Observe que nessas duas expressões, todos os xi e todos os yi são conhecidos. A e B é que não são conhecidos. E são eles que eu procuro. Eu quero achar
a reta que minimiza os mínimos quadrados. Então eu quero achar o A e o B para ter a reta. Isso é um sistema com duas equações e duas incógnitas. É um sistema meio chato de resolver porque tem somatórias, mas softwares resolvem, trabalhando mesmo com a força bruta a gente resolve. E aqui estão as duas soluções. O A e o B são dados por essas expressões. Outro dia eu estava conversando com uma aluna que estava reclamando que expressão mais complicada, né? De fato é uma expressão um pouquinho chata, cheia de somatórias, mas a gente, né, faz um programinha, calcula. Quando nós temos os dados, né, tendo x, y, i, a gente faz um programinha que calcula isso para a gente. Eu fiz no vídeo anterior, eu tinha uma sequência de dados. Eu fiz, né, o método dos mínimos quadrados, ele me deu uma reta, que era a reta que fazia essa minimização. Muito bem, para achar a reta, as pessoas acham. Por que que o mínimo quadrado é o método queridinho de todo mundo? Primeira coisa, ele está muito ligado à ideia de variância. Quando você tem um monte de dados e você calcula a diferença entre a média e os dados e leva essa distância ao quadrado e soma, isso dá a variância. Então você faz a soma de todos os valores numéricos que você tem, menos a média, ao quadrado, divide pelo número de termos. Então é o desvio quadrático médio. Isso chama-se variância, e ele dá uma medida da dispersão dos dados. Com isso, nós estamos diminuindo a dispersão dos dados. Então, quando existem muitos estudos teóricos aí que partem desse ponto onde eu estou e vão em direção de fazer tratamento estatístico desses dados, em que o desvio quadrático vai se conectar com a ideia de variância e vai ser muito útil. Tem uma outra ideia que eu vou mostrar para vocês, que é uma ideia bem abstrata, mas que vale a pena pensar. Vou falar uma coisa que está lá nos cursos de geometria analítica, de álgebra linear. Imagine que eu tenho dois vetores. Com 3 coordenadas. Eu estou fazendo aqui com 3 coordenadas porque dá a ideia, né, de dimensão de espaço 3D. Podia ser um número qualquer de coordenadas. Lembre-se que essa história de muitas coordenadas remete a muitas dimensões, mas não é nada estratosférico, não é nada místico de pensar num mundo com muitas dimensões, não é nada disso. Se o meu conjunto o fenômeno que eu estou analisando precisa de 4 coordenadas para ser descrito, eu vou trabalhar num espaço que tem dimensão 4. Não estou pensando nesse espaço nosso, se tem 4 dimensões ou não. Eu estou pensando num fenômeno que precisa de 4 parâmetros para ser descrito. Tá? Mas aqui eu vou fazer com 3. Existe um conceito que é o conceito de produto escalar entre esses vetores, que é a soma das coordenadas. No meu caso, até 3, podia ser n. Isso chama-se produto escalar. Tem um resultado de álgebra linear que, se o produto escalar dá 0, os vetores são perpendiculares. Então isso é usado porque ele dá uma medida de perpendicularismo entre vetores. Então outra coisa que a gente estuda lá nessa parte de geometria analítica, que se eu fizer o produto escalar de um vetor por ele mesmo, dá a soma das coordenadas ao quadrado. E isso a gente chama de norma ou módulo do vetor ao quadrado. O módulo de um vetor, ou muitas vezes chamado norma de um vetor, é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então isso aqui é o módulo ou norma ao quadrado. Quando eu tenho 2 pontos, B1, B2, B3, A1, A2, A3, também lá da geometria analítica, da álgebra linear, a gente faz o segmento AB
fazendo a diferença entre os pontos B menos A, e a gente obtém um vetor B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. A partir dos pontos A e B, a gente faz o vetor, fazendo o ponto B menos o ponto A, dá o vetor que vai de A para B, que é esse vetor aqui. E agora, usando as coisas anteriores, se eu quiser saber a distância do A até B, a distância entre os pontos A e B é o módulo desse vetor, que vai de A até B. Mas o módulo do vetor ao quadrado é a soma das coordenadas ao quadrado. Então, a distância de A até B é a soma de 1 a 3, podia ser N, de BI menos AI ao quadrado. Na verdade, isso é a distância ao quadrado. A distância mesmo é a raiz quadrada disso. Quer dizer que a soma dos quadrados das diferenças dá uma distância. Opa! Soma do quadrado das diferenças dá uma distância. Soma do quadrado das diferenças mede distância. Então, eu consigo trazer para esse contexto abstrato a mesma ideia com as mesmas propriedades de distância que eu tenho da geometria analítica da álgebra linear. Então, sabe o que é esse número aqui? No fundo, ele é a distância ao quadrado entre duas coisas. Agora não vou ser muito preciso. É a distância entre os dados e a reta. Fazer esta soma é a maneira mais natural de, em matemática, pegar a distância entre os dados que eu tinha de forma global e a reta que eu achei. Porque soma das diferenças ao quadrado é a distância ao quadrado. Então, isso aqui é a distância ao quadrado entre esses dados. Isso abre uma janela, porque todo o ferramental da álgebra linear, de produto escalar, de perpendicularismo, de vetor, de tudo que está lá, automaticamente vem para cá, porque eu estou trabalhando com essa ideia de pegar as diferenças ao quadrado. Isso é muito rico. E é por isso que o método dos mínimos quadrados é o queridinho, porque ele casa, ele conecta com um monte de coisas importantes de matemática, que são técnicas que estão lá na álgebra linear e em um monte de partes da matemática. É muito bonito isso, hein? Para terminar, o método dos mínimos quadrados se generaliza. Às vezes você tem uma função e você sabe que a aproximação não vai ser por reta. Tem uma função que tem um comportamento e eu sei, olha, não, meu fenômeno não é um fenômeno para ser descrito por reta. Eu sei que tem alguma coisa ocorrendo aqui, os meus pontos estão sobre uma curva que tem mais cara de outra coisa do que reta. Aí eu posso falar, então eu vou aproximar não por uma reta, eu vou aproximar por uma parábola. E aí eu construo a mesma grandeza, só que dependendo de três coisas, que é a soma do módulo ao quadrado do yi menos axi ao quadrado menos bxi menos c. Ao invés de usar reta aqui, uso uma parábola. E o que eu quero calcular agora? A, B, C. Como é que eu calculo? Fazendo as derivadas parciais em relação a A igual a zero, em relação a B igual a zero e em relação a C igual a zero. Ou seja, o método dos mínimos quadrados não se aplica apenas se a minha função é reta. E isso vale para qualquer tipo de função. Se o meu fenômeno, de alguma maneira, indicar que os pontos estão sobre uma exponencial do tipo AE elevado a BX, eu faço a mesma coisa. Eu faço a somatória do módulo do yi menos AE elevado a BXI. Isso depende de A e B, faço as derivadas parciais iguais a zero e vou calcular quem é a exponencial
que melhor aproxima os pontos pelo método dos mínimos quadrados. E isso é uma coisa super presente nas aplicações, né, de aproximação no mundo real de uso da matemática. Bom, espero que essas ideias tenham ficado claras para vocês. É um tema muito fascinante. Normalmente a gente estuda isso dentro do que a gente chama de cálculo numérico, análise numérica. Existem muitos livros muito legais sobre isso. Tá bom?